dia. A minha equipe é composta por mim, Tamile, Marcele, Janaílson e Fábio. E a nossa equipe ficou com o seguinte tema: esclerose lateral amiotrófica. A esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA, é uma doença neurológica, degenerativa, rara, progressiva e ainda sem cura, que afeta o sistema nervoso central, provocando assim a destruição dos neurônios responsáveis pelo movimento dos músculos voluntários, levando a uma paralisia progressiva que acaba causando incapacidade física, impedindo de tarefas simples, como falar, mastigar, andar ou respirar. A doença é chamada esclerose lateral amiotrófica porque o segundo neurônio motor se localiza na região mais lateral da medula, que sofre esclerose com a evolução da doença. Agora eu vou falar um pouco dos sinais e sintomas. As manifestações clínicas abrangem todo o corpo, por se tratar de uma doença do sistema nervoso. A primeira evidência típica é a fraqueza muscular, câimbras dolorosas nos músculos, especialmente nas mãos e nos pés, parestesia irregular nas mãos, manifestada por déficit na habilidade para a realização de tarefas simples, bem como espasmos em membros inferiores e inferiores. E superiores, no caso. Lembrando que os sintomas e sinais varia de pessoa para pessoa, de acordo com os neurônios afetados. E agora eu vou passar a fala para o meu amigo Janaílson. Sobre o exame diagnóstico. A gente sabe que ela é uma doença neurodegenerativa, que ela vai acometer tanto o neurônio motor superior e ou inferior, não é? E ela é uma doença difícil de diagnóstico, porque a gente não tem um diagnóstico precoce dessa doença. Não existe um exame que vá me mostrar se eu vá ter ou não essa doença, somente a predisposição genética. Ela vai ser um grande fator que vai ser observado na questão do histórico e exame físico. Qual a função do histórico e exame físico? É eu procurar dentro de todas aquelas minhas situações achadas que são indicativas a ela, como eu disse, a predisposição genética é um deles. O exame eletroneuromiográfico, o eletroneuromiograma, ele, ele é um exame que ele tem a função é avaliar o sistema nervoso periférico. Ele vai avaliar se há comprometimento do neurônio motor inferior. Aí ele vai avaliar se há ou não regiões que estão clinicamente comprometidas. Os exames de neuroimagem, a gente tem ressonância, tomografia, eles que vão excluir doenças, tem a função de excluir doenças que estejam simulando os sintomas da ELA, vão excluir essas doenças que estão ali para mimetizar esses sintomas, né? E tem os exames laboratoriais clínicos, eles que vão excluir outras doenças. Uma forma de caracterizar esse diagnóstico da ELA é através do ELA-Score de 98. Ele vai caracterizar a partir de três pilares: a presença de, a ausência de e o apoiado por. Ele vai, através disso que vai dar aquele positivo ou negativo, né? Ele vai avaliar o envolvimento clínico, vai avaliar o eletroneuromiograma ou as condições anatopatológicas do neurônio motor inferior. Ele vai avaliar as alterações do tipo neurogênicas do eletroneuromiograma, não é? Em músculos clinicamente normais. Clinicamente normal não quer dizer que ele está um músculo saudável, porque ele já pode ter um comprometimento precoce do neurônio motor, não é? Os sinais de envolvimento do neurônio motor superior, que esses sinais de envolvimento, eles podem envolver fraqueza muscular, sinais de liberação piramidal,
liberação piramidal é uma consequência do sistema nervoso central. Ele vai interferir no sistema nervoso periférico, fazendo com que haja a prestação de sinais e sintomas. Ele vai aviar a progressão da doença dentro de uma região ou para outras regiões, no caso da irradiação, né? A ausência de vai avaliar o comprometimento sensitivo, o comprometimento autonômico em relação aos músculos e a realizar as atividades, vai avaliar a evidência eletrofisiológica ou patológica de outros processos que poderiam explicar os sinais e sintomas apresentados por neurônio motor superior e inferior, não é? Ele vai procurar possíveis doenças, possíveis achados, possíveis explicações que mostrem o porquê de estar sendo apresentado aquelas manifestações. Vai procurar ainda alterações em exames de neuroimagem e outras doenças, né, que podem explicar esses achados. E uma forma de comprovar através do presença de e o ausência de é o apoiado por. Ele vai trabalhar através da fasciculação. A fasciculação são contrações rápidas, sem ritmo e dolorosas, que eles vão estar sendo avaliados da presença de uma ou mais regiões. E o eletroneurimiograma, que eu falei, é como se fosse um exame padrão, um exame de ouro para poder ter essa confirmação do diagnóstico. No entanto, ele não é o único e nem é eficaz em todos os momentos. O eletroneurimiograma ele vai avaliar, como eu disse, ele vai avaliar o sistema nervoso periférico, mostrando se há ou não comprometimento do neurônio motor inferior, principalmente. E, além disso, a gente sabe que as manifestações que vão apresentar através do envolvimento do neurônio motor superior, por exemplo, a gente vai ter fraqueza muscular e aquela sinais de liberação piramidal que eu falei, e do neurônio motor inferior é a atrofia e essas fasciculações apresentadas pelo apoiado por. Além disso, quando a gente faz o L-score de 98, a gente vai ter 4 subdivisões da ELA. A ELA definitiva, que é a chamada ELA típica, quando são acometidos, quando são mostrados sinais e sintomas de ELA a nível de neurônio motor superior e inferior na região bulbar, não é? E pelo menos em 2 regiões espinais. A ELA definitiva ou típica, quando acometidos e demonstrados sinais e sintomas de neurônio motor superior e inferior na região bulbar, e pelo menos em 2 regiões espinais. A gente sabe que o neurônio motor inferior ele vai se dividir durante toda a coluna espinal. Ela é provável clinicamente, que é quando acomete neurônio motor superior e inferior em 2 regiões, e sinais de neurônio motor superior se sobrepondo aos sinais de neurônio motor inferior. A ela é provável com auxílio laboratorial, quando tem envolvimento do neurônio motor superior e inferior em uma região, ou neurônio motor inferior em uma região e neurônio motor inferior definido pelo eletroneurimiograma, em pelo menos 2 músculos de raízes diferentes. Como eu disse, o eletroneurimiograma ele vai mostrar a avaliação do nervo, mas não necessariamente ele vai mostrar que há o dano no músculo, porque esse dano ele vai ser progressivo, né? Primeiro vai atingir o nervo, depois ele vai atingir o músculo e aí dá aquela apresentação dos sinais e sintomas. E a ela possível, que é quando tem envolvimento do neurônio motor superior e inferior, mas somente em uma região, ou o neurônio motor superior em 2 ou 3 regiões, ou o neurônio motor inferior demonstrando sinais evidentes de neurônio motor inferior se sobrepondo os sinais, né, os sinais e sintomas dele se sobrepondo ao neurônio motor superior. Em relação ao tratamento. A esclerose lateral amiotrófica, ela não possui cura, mas ela possui um tratamento. O tratamento, ele se inicia com um medicamento chamado Riluzol, que ele reduz a velocidade de progressão da doença e garante o prolongamento da vida do paciente, né? Esse medicamento, ele não possui caráter curativo e sim paliativo, pois ele faz esse prorrogamento da sobrevida dos seus usuários. Em alternativa a esse medicamento, temos o Tempol, que ele apresentou baixas taxas de toxicidade nos seus experimentos em indivíduos que possuíam essa doença. Outro tratamento utilizado é a inclusão de células-tronco, que ela é uma ótima opção de tratamento,
pois ao serem retiradas as células tronco embrionárias, elas poderiam revestir os tecidos que estão danificados, gerar novos tecidos, né? Vai poder revestir esses tecidos que estão danificados e assim vai ter uma progressão da sobrevida do paciente, né? E com isso vai ter reposição de células neurais que estão degeneradas e vai ter uma evolução bem melhor da clínica da doença. De acordo com estudos, o uso de cannabis também é outro tratamento que está sendo utilizado, pois o cannabis ele possui efeito antioxidante, anti-inflamatório e neuroprotetor, além de atuar sobre os sintomas da esclerose lateral amiotrófica, como ajudar no relaxamento muscular, na indução ao sono, na melhora da saliva e também ajudar na alimentação do paciente. E outro tratamento que também é muito importante, que pode ser adicionado, são os cuidados paliativos, pois eles são de bastante relevância, que eles ajudam na melhora da qualidade de vida e também eles reduzem o sofrimento e as dores que são causadas essa doença no indivíduo. Além desses cuidados, podem ainda ser adicionados a fisioterapia e a reabilitação. Pode passar. Em relação à prevenção, não existe uma prevenção relacionada à própria doença. A prevenção ela atua sobre os sintomas da doença. Por exemplo, o uso de avaliações radiológicas é utilizado em pacientes que possuem o comprometimento na sua deglutição, onde vai ser possível, através dessas avaliações, eles vão analisar qual foi o grau de comprometimento em relação ao padrão anatômico e, a partir disso, eles vão buscar reduzir os sintomas com os métodos compensatórios, que são o quê? São incluir as mudanças posturais e também as mudanças na alimentação, em relação à sua viscosidade, se é um alimento mais sólido, um alimento mais líquido, a temperatura também e o sabor. Tudo isso para garantir uma melhora da qualidade de vida. A fisioterapia respiratória também é muito importante, pois ela auxilia nas trocas gasosas, ela também diminui o risco de infecção ventilatória e, consequentemente, melhora a qualidade de vida, uma vez que essa doença, ela afeta os músculos e relacionada à respiratória, né, os músculos respiratórios, impedindo uma respiração de boa qualidade. Vale ressaltar que os pacientes que possuem essa doença, eles não serão somente oxigenados, e sim ventilados, porque a fraqueza muscular, ela pode gerar uma hipercapnia, que é aumentos exagerados de dióxido de carbono no sangue, e, consequentemente, uma hipoxemia, que é a diminuição de oxigênio, e esse acúmulo, esse aumento de oxigênio, ele pode acabar desequilibrando a ventilação e a perfusão sanguínea. E também é muito importante falar sobre a prevenção de lesão por pressão, pois o paciente ele vai estar bastante debilitado, né, e vai se tornar muito propício a desenvolver essas lesões por pressão. E se faz muito importante realizar a troca de decúbito de 2 em 2 horas, utilizar coxins, que são espécies de travesseiro, principalmente nas estruturas ósseas, como por exemplo no cotovelo, no calcanhar, nos joelhos e na cabeça. Utilização de colchões especiais e também estimular a prática de exercícios físicos nas áreas onde a circulação sanguínea está afetada e nessas áreas onde são mais propícias a desenvolver essas lesões por pressões, né? Tudo isso para melhorar a qualidade de vida do paciente. Bom, primeiramente, bom dia. Eu fiquei por conta de falar dos cuidados de enfermagem. A gente vai dar só mais uma breve enfatizada aqui, porque eu vou ficar com um resumo da parte da semiologia também. No caso dos cuidados de enfermagem, como diz aqui nos tópicos, ele vai ter que o quê? Promover um conforto e melhor adaptação para o paciente, já que ele vai estar incapaz, muitas vezes até inconsciente, e como a minha companheira Marcela já falou,
pode ocorrer um LP, que seria uma lesão por pressão, que isso seria ocasionado por quê? Por falta de movimentação, muitas vezes a diminuição também dessa irritação do sangue pode causar algum tipo de úlcera. E existem 3 tipos de estágio na LP, que ela, a primeira vai ter uma pelezinha mais íntegra, que vai ter alguns leves hematomas, só que não vai ser tão perceptível. Mas já no caso da segunda, ela vai ter uma diferença na sua espessura e vai ter uma exposição maior também da sua derme. Já no terceiro estágio e o último, ele vai ter a perda total da pele. Na questão da realizar ações de educação em saúde, seria também a questão de falar mais sobre a doença, para deixar todo mundo mais compreensível sobre. Já na parte de garantir a realização das estratégias de prevenção e evolução da doença, seriam também essa parte, já que a gente, como a Marcela falou, a questão do tratamento e a prevenção, vai ser a utilização da enfermagem em si, tanto na sua prática, quanto na utilização também de remédios e diagnósticos. Já na parte de fazer esse presente na atividade de reabilitação, isso vai caber muito ao fisioterapeuta, porque ele que vai ter o passo a passo, já que ele afeta as células motoras. Ele vai ter o passo a passo de ensinar de simples estágios de caminhar, comer, em tudo. E a enfermagem também, como vai ter que assegurar-se da realização das atividades, ela vai ter que se assegurar que isso realmente está sendo exercido, que o fisioterapeuta está fazendo o seu trabalho e está vendo melhores nessas condições. Agora, só dando uma breve recapitulada na semiologia, a gente tem que entender que o quê? Que essa semiologia do sistema nervoso, ele é muito amplo. É tanto que se diz que ele é presente em todos os segmentos corporais, porque ele vai tanto do sistema cardiovascular a um sistema digestório. E pode até se dizer que ele é onipresente, porque ele vai até em locais que não tem células sanguíneas, assim como na questão do glóbulo ocular, que lá só vai ter células nervosas. Outra coisa também que a gente tem que entender na parte da semiologia é que geralmente seus exames, né, na semiologia neurológica, seus exames são mais complexos, já que por muitas vezes você tem que ter um conhecimento maior e vai ter que ser realmente estritamente detalhado. Que é tanto que quando você vai realizar uma anamnese quanto ao exame físico, as duas são muito bem relacionadas, já que quando você faz a anamnese, você já está fazendo o seu exame físico, e você vai realizar perguntas que eles vão pegar nos âmbitos da sua atenção, na questão da memória, na noção de espaço e de lugar. E também, quando você vai realizar essa parte, você tem que entender perfeitamente a parte da anatomia e sua fisiologia, que você vai ter que relacionar aos problemas com as funções de cada tipo de órgão. É tanto que ele até é citado que muitas vezes, quando você realiza diversos exames, ele não vai ser tão compreensivo quanto você fazer aquele exame físico pela observação. Você vê algum problema bem perceptível. No caso da síndrome 1x2, que geralmente por conta de algum acidente, o paciente tem alguma debilidade até na questão visual, que pode ser realizado o exame de imagem, não ser perceptível, e muitas vezes só pela compreensão do enfermeiro em observar, vai ser mais notório. Agora, só por fim, vou falar mais sobre o exame neurológico, que vai ter uma frasinha mais clichê, que é para aprender ela. Eu vou falar aqui. No caso, seria: Elisa Maria foi toda contente rever seu namorado inteligente. Ah, Fábio, que besteira é essa? Ó, na parte de Elisa, a gente pode relacionar a estática. Na parte de Maria, a gente vai relacionar o exame de marcha. E na parte de foi, Elisa Maria foi, força, todo, a gente vai relacionar ao tônus. Na contente, coordenação, rever, vai na parte dos reflexos. E no seu, sensibilidade, namorado, nervos cranianos, inteligente, a irritação na meninge. Elisa Maria foi todo contente rever seu namorado inteligente. Estática, marcha, força, tônus, coordenação, reflexo, sensibilidade, nervos cranianos e a irritação da meninge. Fábio, mas quando você vai fazer esse tipo de exame, tem que seguir essa etapa? Não. Você vai seguir o seu critério. Porém, a única coisa que você deve realmente atribuir é que você faça o exame de força antes da coordenação. Porque muitas vezes você pode estar exercendo algum tipo de força em algum membro ou algo e pode atrapalhar a sua coordenação. Então, era só isso mesmo para a gente
relembrar um pouquinho também do que o Janelson falou. Então, professor, bom dia, e essa foi a nossa apresentação.